Eu louvo a Deus por esse momento abençoado, quando nós estamos na presença de Deus. Agradeço a sua presença, vocês são muito bem-vindos. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo para que pessoas possam ser beneficiadas com a palavra de Deus. Estamos diante de mais uma lição. O título: A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. Trata-se da lição de número 10, que será ministrada em 10 de março de 2024. O texto áureo diz: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 26. A verdade prática, a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. A lição divide-se em 3 tópicos. O primeiro diz a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. O segundo, o propósito da ceia do Senhor. E o terceiro, o modo de celebração da ceia do Senhor. Depois que nós aprendemos na lição anterior a respeito de uma ordenança, onde observamos a diferença entre ordenança e sacramento, então nós estamos aqui mais uma vez com esse conteúdo, essa lição maravilhosa, e mostrando a segunda ordenança, uma vez que nós já sabemos diferenciar entre sacramento e ordenança. A ceia do Senhor é a segunda ordenança da igreja, que é isso que nós vamos abordar nesses momentos que nós vamos passar juntos, quando nós vamos analisar o primeiro tópico da lição, que nos fala a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, porque nós já sabemos que a ceia do Senhor, como também chamam de Santa Ceia, foi um simbolismo muito significativo, muito importante, ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o simbolismo do pão e do vinho é justamente, respectivamente, o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, mas que isso é uma representação, é uma figura. Não se trata de uma transformação do corpo do Senhor Jesus, como nós vamos ver mais adiante. Mas o que diz aqui a nossa lição, o nosso primeiro item, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Isso porque algumas pessoas, eles tratam como literal quando o Senhor Jesus disse: "Este é o meu corpo". Semelhantemente fez com o vinho, que no caso era o suco de uva, ou a uva, quando ele disse: "Este é o meu sangue". Mas isto é um simbolismo, porque existe 2 correntes. Quando mostra que o pão se transforma em vinho, no que nós chamamos de transubstanciação, e outros dizem que o corpo de Jesus Cristo está ao lado do pão, ou junto com o pão, chamado de consubstanciação. Eu afirmo categoricamente que não existe nenhuma coisa nem outra. Transubstanciação, que é quando se diz que o pão se transforma literalmente no corpo do Senhor Jesus, e a consubstanciação, quando diz que o corpo está junto
ao pão e não se transforma. Mas o que nós entendemos por simbolismo ou por uma metáfora é uma metáfora, não tem nada a ver com estar junto ou que se transforme. Porque se a gente analisar os contextos remotos, nós vamos aprender que Jesus trabalhou com várias figuras de linguagens, com várias metáforas. Ele também disse que era a porta. E ninguém vai dizer que a porta ou uma porta vai se transformar no corpo do Senhor Jesus. Então era comum quando ele dizia: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a videira verdadeira. Lembrem-se, amados colegas, diletos alunos, que trata-se de uma figura de linguagem estudado por qualquer pessoas que estudam a hermenêutica ou as pessoas que têm o menor conhecimento, não somente de hermenêutica, mas da língua portuguesa, vai saber muito bem o que é figura de linguagem. Então, é justamente aqui o que mostra, de forma resumida, o que está no item 1 da nossa lição. E no terceiro ponto do item 1, a posição pentecostal. E na realidade, pentecostal e muitas outras igrejas não pentecostais, que tem essa mesma linha de pensamento, que diz que na nossa tradição entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Essa posição corretíssima. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Esta é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino no Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. As pessoas se juntam, não importa o dia, porque cada um adota um critério semanalmente, mensalmente, trimestralmente, anualmente. Agora, bom que quanto mais rápido, quanto mais estreito seja esses intervalos, seria bom, porque a ceia do Senhor representa justamente, entre outras, a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão com os nossos irmãos. Daí nós também chamamos de comunhão, porque na igreja as pessoas se reúnem, comungam junto, celebram junto. Não é um momento de tristeza, porque na ceia do Senhor nós estamos celebrando a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, é motivo de alegria, porque na ressurreição de Cristo nos garantiu também a nossa futura ressurreição e também tendo um fundo escatológico, mostrando que, conforme ele mesmo disse, que depois estaria conosco no reino de Deus. Junto com ele, celebraria outra vez aquela ceia. Então, a ceia é um memorial que representa a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e nós celebramos constantemente isto como lembrança, como regozijo, como prazer, símbolo de festa. Então, a ceia do Senhor não é um símbolo, uma festa na realidade. A ceia do Senhor é um momento de regozijo, é um momento de alegria, é um momento de comunhão. E então deve ser feito com prazer
entre os membros do corpo do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão em comunhão com Deus, aqueles que foram transformados, aqueles que estão em paz com Deus, aqueles que estão felizes, aqueles que mantêm comunhão com seus irmãos e com o próprio Deus. É isso que representa a ceia, aquele encontro, aquela reunião. Não é só para comer um pedaço de pão ou beber um vinho, não. Ali é um simbolismo. Mas ali você está mostrando que também faz parte deste corpo místico que é o Senhor Jesus Cristo. Faz parte da igreja. Então, você está mostrando que Jesus morreu também por você e ressuscitou por você e para você. Então, no item 2, encontramos o propósito da ceia do Senhor. Então, como nós falamos, diz aqui a revista, ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração, anunciar a morte do Senhor, está lá em 1 Coríntios 11 e 26, porque esse texto de 1 Coríntios 11 e 22, 23, 24, 25 é comum entre as igrejas fazer essa leitura durante a celebração da ceia, porque é um dos textos que mais representa aquele momento, mas que não existe uma obrigatoriedade de ter que citar esse texto, porque tem também outros textos, lá em Mateus 26, também a partir do versículos também 26, 27, 28, também fala deste momento aonde o Senhor Jesus Cristo se reuniu com os seus discípulos e celebraram a ceia justamente no dia da Páscoa. Ali tinha um significado também importantíssimo, porque o Senhor Jesus Cristo estava se oferecendo como Cordeiro Pascual por toda a humanidade. Então foi uma morte expiatória, um sacrifício substituto, porque ele morreu no nosso lugar, e naquele momento, porque quando o Senhor Jesus Cristo se reuniu no cenáculo, se reuniu naquela casa, naquele momento, com os seus discípulos, com os 12 discípulos, é bom frisar, se bem que um depois se desviou, então ele se reuniu durante a Páscoa e celebrou a Páscoa como faziam ou como fazem todos os judeus naquela época. A Páscoa foi uma celebração normal. Agora, naquele momento, o Senhor Jesus deu uma conotação mais especial à Páscoa. Ele acrescentou algo mais, ele introduziu algo muito mais excelente, muito mais significativo, quando ele fez aquela celebração solene do corpo dele, do sangue, dando aos seus discípulos o pão e dando também o vinho, dizendo respectivamente que era o seu corpo e que era o seu sangue. Agora observa no item 2 da nossa lição, o subitem 2 do tópico 2, proclamar a segunda vinda de Cristo, porque ela tem realmente um sentido escatológico. A ceia do Senhor proclama a sua segunda vinda. 1 Coríntios 11, 26. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina na terra, nós somos peregrinos aqui na terra,
e estamos aguardando o ingresso na nossa pátria, na pátria celestial. Então, a celebração ela tem também um sentido de comunhão, comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos naquela igreja, lá no versículo 11 de capítulo 1. Essa era um problema recorrente entre os coríntios e estavam presentes também durante a celebração da ceia. Paulo os reprova por isso, porque a ceia do Senhor, também chamada de Santa Ceia, de comunhão, ela tem o sentido também justamente de fraternidade entre os irmãos, é uma festa fraterna, onde as pessoas se reúnem para festejar aquele momento. Agora, o que levou o apóstolo Paulo a escrever aos Coríntios, justamente nesse texto, foi uma repreensão a respeito do comportamento da igreja em Coríntios, porque eles não estavam celebrando, não estavam sendo fraternos, eles não estavam mantendo comunhão, eles estavam fazendo separação, ele estava se banqueteando, transformou-se em uma festa carnal, porque a coisa mais triste, a coisa mais lamentável é justamente isso. Ajustando aqui um pouco a câmera. Então, o que nós podemos ver é que naquela ocasião, os crentes, eles se juntavam em grupo e começavam a se banquetear, cada um comendo mais do que o outro. Os pobres tinham uma posição, tinham uma equipe, um conjunto, e comia o que lhe trazia de casa, comida mais inferior, comida mais simples, mais humilde, enquanto os ricos, eu acho que isso acontece mais na igreja de hoje. Então os ricos, eles se juntavam e se banqueteavam com iguarias, com comida mais sofisticadas, porque eles se banqueteavam para depois fazer justamente aquela celebração, aquele momento solene. E foi justamente por esse motivo que houve a reprovação ou a advertência do apóstolo Paulo. A outra coisa é que quem chegava primeiro, aí já se banqueteava, porque não tinha assim aquela integração, aquele momento de comunhão, de encontro fraterno. Então eles comiam, depois chegavam os mais abastados e comiam também. Eles não esperavam um pelos outros, cada um comia a sua porção, e era uma desorganização. Era uma falta de educação, era uma falta de ética, era um mau comportamento naquela igreja. Então, nessa epístola, o apóstolo Paulo adverte que quando se juntais para comer, esperai um pelos outros. Então, isso como é um simbolismo e como ela precisa ter mais ou menos um sentido bem primitivo. Hoje, quando nós celebramos a ceia, nós fazemos isso, a gente espera um pelos outros. Eu não sei como é que usa as outras igrejas, mas normalmente, quando eu tenho o privilégio, a oportunidade de celebrar a ceia, ao distribuir o pão, eu peço que todos permaneçam com os pães ou o pedaço de pão em suas mãos, e depois vamos todos comer juntos
A mesma coisa nós faremos com o cálice com vinho. Isso também é muito relativo, porque depende da quantidade de pessoas que estão na igreja e a quantidade de cálice que existe, mas quando existe cálice suficiente, então eu normalmente peço que faça também isso. Cada pessoa continua com o seu cálice na mão e em seguida todos nós bebemos juntos. Em seguida, os diáconos saem recolhendo os cálices e às vezes para ser mais prático, então se dá copinhos descartáveis, porque aí tem abundância, dá para cada um esperar pelos outros, ou seja, todos beber o vinho junto. Mas também isso não é uma regra. Eu respeito com todo carinho, com todo o meu respeito aos colegas que não fazem assim, que cada um vai pegando o seu cálice e bebendo, pegando e bebendo, tudo bem, não tem nada demais, porque aí o que eu quero fazer a comparação é quando o apóstolo Paulo adverte a igreja lá em Coríntios, porque na realidade eles eram muito mais desorganizados, se bem que eu posso chamar isso de desorganização, não é um critério, mas nem se compara o comportamento da igreja de Coríntios, quando as pessoas chegavam e iam comendo, não esperavam um pelos outros, era uma desorganização, era uma falta de respeito, era uma falta de reverência, era um mau comportamento, porque a celebração da ceia do Senhor, uma das mais significativas festas, o momento mais especial da igreja, eu digo que é o culto mais singular que nós celebramos dentro da igreja. Então, nós precisamos ter o máximo de reverência ao nosso Deus. Porque ali nós estamos dizendo com aquele gesto que nós estamos o adorando, estamos reconhecendo o seu sacrifício e que somos participantes também deste corpo. Então, no item 2, é justamente isso que na nossa lição o nosso comentarista ele representa. Então, quando ele diz aqui um texto, a celebração, celebrar a comunhão cristã, é justamente a razão que levou o apóstolo Paulo a fazer essa advertência e diz aqui a lição: o clima fraterno e de comunhão deixará de existir quando existe essa desordem. Nesse sentido, alguns não esperavam pelos outros para celebrar a ceia juntos. Quando há o espírito de divisão, litígio e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. Então, se a pessoa está com litígio entre o irmão, ou entre irmãos, está em conflito, está em contenda com a sua igreja, com o seu pastor, então não tem o menor sentido você celebrar a ceia, você participar da ceia, você não está em comunhão. Então você vai apenas comer um pedaço de pão e beber um gole de suco de uva, e é só isso. Não existe nada de espiritual nesse sentido. No item 3, o modo de celebração da ceia do Senhor. O que é participar indignamente? Ora, quando a gente analisa o contexto, a gente vai ver que o apóstolo Paulo estava falando com o povo em Coríntios e estava justamente referindo-se a esse comportamento, aquela maneira de ele celebrar a ceia, sem reverência, sem comunhão, vivendo em litígio. Então eles estavam tomando a ceia indignamente, que na realidade a palavra indignamente, lá no grego, significa justamente fazer uma coisa de modo diferente, ultrapassar um limite, posso assim dizer, porque a palavra anaxlo, que está lá no grego, justamente, tem quase esse sentido,
a maneira ou o modo com que você faz uma coisa. É a tradução mais correta para esse termo. A maneira como você está fazendo alguma coisa. Então, foi traduzido por indignamente. Então, se a gente fosse traduzir mais ou menos no pé da letra, aquele que está celebrando de forma diferente, de forma irreverente, de forma mal educada, de forma não ética, não participará do corpo do Senhor Jesus, não está participando. Está sendo algo paralelo, era uma ceia paralela, não existia espiritualidade na celebração da ceia. Então, celebrar a ceia indignamente é celebrar de forma diferente, não respaldada pela palavra de Deus, é contrário à Bíblia. Celebrar indignamente é quando a pessoa não está em comunhão, nem consigo mesmo. Celebrar indignamente é quando a pessoa está em litígio, é quando a pessoa vai para a ceia ou celebra a ceia de forma carnal, não tem espiritualidade. Então é bom reconciliar com seu irmão, reconciliar com a sua igreja, reconciliar-se com Deus, porque a ceia é para crente. Agora, cada igreja tem um critério. Para algumas denominações, é preciso que a pessoa seja batizada nas águas, para depois participar da segunda ordenança, que é a Santa Ceia. Agora, isso também não é uma regra bíblica, é um critério adotado por algumas igrejas. Tem igreja que só distribui a ceia para os membros daquela denominação. Se outro crente for lá participar, ele não recebe o cálice, que também ele vai cair justamente dentro dessa advertência de 1 Coríntios. Se a pessoa é crente, está em comunhão com Deus, é nascido de novo, por que vai lhe negar a ceia do Senhor Jesus Cristo? Pouco importa se ele é da igreja A, da igreja B, da igreja C, da igreja D, se ela professa a mesma fé, então vamos comungar juntos, vamos comungar, vamos celebrar junto, vamos nos alegrar junto, com todo respeito às pessoas, aos colegas que pensam diferente. Mas este é o meu ponto de ver. Este é critério meu, isso é um ponto de vista pessoal. Eu tive um prazer, uma certa vez, viajando para uma outra cidade. Uma cidade, a minha denominação não tinha nenhuma perto, e eu fui passando domingo em frente a uma igreja e tive o prazer de ver que naquela denominação o pastor estava celebrando a ceia. Eu entrei e participei. E ele me recebeu com o maior carinho. E eu disse a ele da onde eu era, de que denominação era, mas ele me forneceu o pão e o vinho, igual fez com os membros da sua igreja. Sabe por quê? O pastor era crente e era educado. Agora nós não vamos cair nessa advertência de Paulo, porque ele disse, olha, celebrar a ceia indignamente é quando você está celebrando e está discriminando pessoas. Aí as pessoas levam essa advertência indignamente para outro lado. Celebrar indignamente é quando você não se encaixa dentro dos parâmetros bíblicos. E entre os parâmetros estão esses. Seja fraternal, seja perdoador, seja ético. Não faça discriminação entre pessoas, se a pessoa é crente, se ele está confessando que é crente, por que duvidar? A não ser que se tenha provas concretas quanto à pessoa, mas se ele diz que é crente, então nós temos que partir do pressuposto de que ele é crente, a presunção de inocência.
que é comum na nossa legislação, que é uma realidade na nossa lei. Ora, presume-se que as pessoas que estão participando ali, se eles estão participando, é porque eles estão em comunhão e eles são crentes. Eu não tenho que negar o pão e o vinho para ninguém, a não ser que ele confesse, a não ser que ele reconheça, porque é questão de consciência. Se a pessoa tem consciência de que é digno, então que eu faça, que participe. Agora, se ele faz indignamente e não confessa, não diz nada, problema dele com Deus, porque também há uma advertência do apóstolo Paulo. Se comer a ceia indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. E mais adverte, por causa disso, existem muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Ainda bem que ele falou que dormem. Ele não falou que morreram. Quem dorme é crente. Também tem gente que leva isso ao extremo. Se o apóstolo Paulo disse que essas pessoas são castigadas por Deus, só observa isso. Deus castiga se você está indigno. Isso ele só faz com crente. Porque Deus corrige as pessoas que ele ama. Nós já estudamos sobre isso. Se a pessoa toma a ceia indignamente, então Deus vai ser justo com ele. É quando Paulo diz, fracos e doentes. Às vezes a enfermidade é em consequência de pecado. Em alguns casos. Entre esses casos, é esse que nós estamos citando. E as pessoas que morrem prematuramente, que na realidade não morre, né? Dormiu, partiu, porque o apóstolo Paulo está muito claro. Ele falou, por causa disso, tem muitos que dormir no Senhor. Então é crente. Não vamos fazer julgamento precipitado e ser injusto. Nós temos que entender a Bíblia, ler a Bíblia do jeito que ela é. Então, está aqui uma das mais belas e ricas lições, o mais lindo momento, que é essa celebração da Santa Ceia, e como diz aqui, uma celebração reverente. Tem que ter reverência, como nós já dissemos, porque ali é o encontro mais significativo da igreja. Não sei como é que tem gente que não gosta de tomar Santa Ceia, então tem qualquer coisa errada. Se não tiver prazer em participar da ceia, tem algo errado com ele. E também uma celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não é um funeral, é um momento de alegria, de ressurreição. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo vos encha de paz. Obrigado pela sua presença, você que ficou até aqui. Deus te recompense poderosamente e até a próxima lição.